Agora neste vídeo vou te apresentar um livro de engenharia de dados. É este livro aqui, Fundamentos de Engenharia de Dados. É outro livro da O'Reilly, aqui é o O'Reilly, da Novatec também. Pausa para o soluço, mas vamos mostrar esse livro por dentro. E antes de continuar, eu faço o aviso de sempre que este livro aqui eu comprei na Amazon e também eu tenho um link aqui que eu vou deixar na descrição de associado à Amazon, que aí você pode ver quanto que está custando esse livro na Amazon, se você tiver interesse. Vou deixar o link aqui na descrição, mas antes você pode ver aqui o livro por dentro neste vídeo. Tá, mas você pode se perguntar, o que é engenharia de dados? Bom, dados mais fácil de entender, né? Porque você tem nome, e-mail, telefone, foto da pessoa, esse tipo de coisa, mas engenharia de dados é o quê? Fazer esse... Não é bem isso. Se você sabe que é ciência de dados, talvez a explicação fique mais fácil. Você tem vários algoritmos de machine learning, aprendizado de máquina para fazer algum tratamento com aqueles dados, fazer alguma classificação, usar para prever alguma coisa, só que você precisa de toda uma infraestrutura para suportar isso, para esses dados caminharem. Então, se dados fossem como água para correr, para fluir, a engenharia de dados cuidaria de manter a infraestrutura, o encanamento para esses dados trafegarem e tudo funcionar corretamente. Porque não adianta você ter o seu modelo de machine learning que você coloca lá para ver se uma foto é de cachorro, de gato, se é de um tumor benigno, maligno, esse tipo de coisa. Se você só consegue fazer isso manualmente, mandando uma foto, não. Tem que ter todo um sistema que recebe os dados, pode ser imagem, pode ser dados estruturados, pode ser texto, seja lá o que for, mas é necessário ter esse sistema, essa infraestrutura, e essa infraestrutura é o objeto de estudos da engenharia de dados. Bom, já dei uma noção geral, se você nunca ouviu falar, naturalmente você vai achar difícil de entender, mas vamos ver esse livro aqui por dentro, que aí deve te ajudar a ver se você gostaria desse livro ou não. É bastante coisa, olha só. É um livro um pouquinho grande, tem suas mais de 500 páginas, então vamos ver aqui na estante. Aqui, ó, Fundamentos de Engenharia de Dados. Projete e construa sistemas de dados robustos. É o que eu falei, né? É necessário ter infraestrutura em engenharia de dados, o engenheiro de dados cuida disso. Ele tem o estilo de livros de todos os livros da O'Reilly. Vamos ver o que tem escrito aqui na contracapa. É bem interessante sempre ver isso aqui. Olha só, a engenharia de dados cresceu rapidamente na última década, deixando muitos engenheiros de software, cientistas e analistas de dados em busca de uma visão abrangente dessa prática. Com este livro prático, você aprenderá a projetar e construir sistemas para atender as necessidades de sua organização e clientes, avaliando as melhores tecnologias disponíveis por meio da estrutura do ciclo de vida da engenharia de dados. Então você já entende que tem um ciclo de vida, assim, que os dados trafegam. Enfim, eu estou simplificando as coisas, talvez não esteja falando com o maior rigor possível aqui. Aí ele fala que como que esse livro vai poder te ajudar, que ele vai te ajudar a obter uma visão geral de todo o cenário de engenharia de dados e tal. Realmente esse livro aqui, ó, você não vai estudar da noite por dia, é bastante coisa. Mas vamos ver o que tem dentro aqui, ó. Primeiro tem um monte de depoimento, né, de gente elogiando o livro, né? Aí aqui tem os autores aqui, Joe Race e Matt Rosley, não sei como se pronuncia exatamente isso, mas vamos lá. Aqui nós temos o sumário, temos a listagem dos capítulos, mas aqui temos um prefácio, e o prefácio pode nos ajudar a entender algumas coisas, né? Ó, vamos voltar aqui a câmera. Olha só, ele fala aqui o que esse livro não é. Ele fala assim, este livro não se concentra na engenharia de dados utilizando uma ferramenta, tecnologia ou plataforma específica. Embora existam muitos livros excelentes que tratam das tecnologias de engenharia de dados sobre essa perspectiva, essas obras têm validade limitada.
Em vez disso, nosso foco está nos conceitos fundamentais por trás da engenharia de dados. Então, ele é mais baseado nos conceitos, então isso faz com que o livro seja mais perene, né? Então, do que se trata esse livro? O objetivo deste livro é preencher uma lacuna em termos de conteúdo e materiais de ferramentas materiais atuais de engenharia de dados. Aí ele fala que, embora haja muitos recursos técnicos e tal, geralmente as pessoas têm muita dificuldade. Aí, sim, o autor identificou essa falta e tal. Agora, uma parte interessante é ver isso aqui, ó. Quem deveria ler esse livro? Nosso público-alvo principal é composto de profissionais técnicos, engenheiros de software de nível intermediário a sênior, cientistas ou analistas de dados interessados em entrar na área de engenharia de dados ou engenheiros de dados que atuam de forma especializada em tecnologias específicas, mas desejam ampliar sua visão. Então ele fala do público-alvo principal, né? Então tem também o público-alvo secundário, né? Seria nosso segundo público-alvo, inclui stakeholders de dados que colaboram com profissionais técnicos, como líder da equipe de dados, com experiência técnica, que supervisiona uma equipe de engenheiro de dados ou um diretor de armazenamento de dados e tal, que deseja migrar de uma tecnologia on-premises para uma solução na nuvem. Tá. Aí, se você se interessa por esse livro, mais provavelmente você vai estar no público-alvo principal, né? Então, no público-alvo principal, ele deixa claro que não é assim, quem é totalmente zerado, não sabe nem quem é dado, não sabe o que é programação. Não, não é. Então, ele supõe que você, no mínimo, está na área, alguma coisa você saiba. Então vamos ver a listagem dos capítulos aqui, porque é uma coisa bem importante, né? Naturalmente, engenharia de dados, se você nunca estudou, muitos nomes você não vai saber, mas não tem problema, eu vou listando aqui e aí quem souber, quem já souber o que precisa estudar, vai poder se beneficiar. Então tem a parte 1, Fundamentos e Componentes Essenciais da Engenharia de Dados. Aí capítulo 1, Descrição do que é engenharia de dados, então umas 60 páginas aí, ó, falando o que é engenharia de dados. 60 não, porque começa na 26, né? Mas aí, capítulo 2, o ciclo de vida da engenharia de dados. Tem o ciclo de vida, ou seja, não dura para sempre. 3, desenvolvendo uma boa arquitetura de dados. Então tem muitas coisas aqui que eu não vou listar aqui, ó. Arquitetura Lambda, arquitetura capa e assim por diante. Data Warehouse, Data Lake. 4, escolhendo tecnologias ao longo do ciclo de vida da engenharia de dados. Você vê que tem muita coisa listada aqui que não tem como nem dar uma noção, porque é bastante coisa. Aí chegamos na parte 2, aqui ó, ciclo de vida da engenharia de dados em detalhes. 5, geração de dados em sistemas de origem. 6, armazenamento. 7, ingestão de dados. Aí o que é ingestão de dados? Claro que ele vai começar falando isso, né? Porque muita gente sabe o que é ingestão de comida, mas de dados é uma coisa meio estranha, né? Mas certamente você vai entender um paralelo. 8, consultas, modelagem e transformação. 9, disponibilizando dados para análise, machine learning e ETL reverso. O que mais? Aí tem a parte 3, segurança, privacidade e futuro da engenharia de dados. Quando você lida com dados, tem sempre a questão da segurança e privacidade, principalmente lidando com dados de muita gente. Capítulo 11, futuro da engenharia de dados. Capítulo 12, não tem capítulo 12, é o apêndice A, detalhes técnicos de serialização e compressão. Apêndice B, rede em nuvem. E assim o índice remissivo. Tá, como que é o livro por dentro? A fonte é a mesma dos livros da mesma editora, do mesmo estilo. Aqui nessa página que eu abri tem bastante texto, mas às vezes tem umas imagens também para exemplificar. As imagens são em preto e branco mesmo, em tons de cinza. O que mais? No final de cada capítulo você vê recursos adicionais, aqui ó, para você buscar além, se você tiver interesse adicional. O que mais?
Ó, ele vai dando definições aqui no início, capítulo 1, descrição do que é engenharia de dados. Aí ele vai falando o que é SQL, o que é Python, linguagem JVM como Java, Scala e assim por diante, Bash e assim por diante. Mas engenharia de dados, então ele vai explicando como montar várias coisas da infraestrutura, né? Então por isso você vê muito mais texto do que num livro de aprendizado de máquina, de ciência de dados de forma mais genérica, né? Então, ó, tem muito texto para ler e certamente como o livro aqui ele é bem grosso aqui, ó, ele 527 aqui no final do livro. Como o livro ele é bem grosso, tem bastante coisa, então engenharia de dados é uma coisa que dá para aprender bastante com esse livro aqui, ó. Ó, uma imagem interessante aqui, ó, sobre engenharia de dados, governança computacional federada. Então, se você achar que é uma boa ideia estudar com esse livro, como eu falei, o link eu vou deixar aqui na descrição, meu link de associado à Amazon. Você pode ir lá ver quanto que está custando esse livro. Se você tiver uma sugestão para deixar ou para pedir, uma sugestão de livro parecido, livro técnico, deixa aqui nos comentários também. Eu agradeço a atenção e até o próximo vídeo.